Aleluia. Jesus era cercado de pessoas. Era uma multidão, diga comigo, multidão. Eu quero falar nessa manhã sobre o perigo de permanecermos na multidão. Esse não é o propósito de Deus. Esse não é o propósito de Jesus para você. Não é o propósito de Deus para mim. Dentro da multidão que cercava Jesus, eu quero falar algumas principais características dessas pessoas que formavam essa multidão. Porque talvez nós possamos nos encontrar dentro desse grupo que talvez não seja o propósito de Deus. E engana-se. Grande maioria tem características que está dentro da multidão que não deveriam ser. E são pessoas que se dizem seguir a Cristo, que se dizem estar próximo de Deus. Para Deus, irmãos, só a intenção não vale. Amém? Amém. Só um bom coração não é suficiente. Aleluia. A Bíblia diz que a fama de Jesus corria. Uma multidão cercada. E a primeira característica dentro dessa multidão que cerca hoje o Evangelho de Cristo são das pessoas, dos curiosos. Diga comigo, curioso. Curioso. Não se assusta, não. Quando o Evangelho é exposto à pessoa, o verdadeiro Evangelho, o genuíno da palavra de Deus, ele é exposto, ele atrai multidão. Ele traz pessoas e dentro dessas pessoas, a primeira característica de algumas pessoas são aquelas curiosas. Porque dentro dessa grande multidão, há uma porcentagem enorme de pessoas curiosas. Eu quero ver, eu quero saber que negócio é esse, eu quero contemplar com os meus olhos. Mas os curiosos falam daqueles que, sem compromisso. Ó, irmãos, quantos são os crentes sem compromisso na nossa geração? São curiosos. Pessoas curiosas, isso é uma verdade, irmãos? Eu não concordo com isso. E quando eu digo na igreja, eu não digo especificamente no nosso ambiente. Eu estou dizendo quando o Evangelho é exposto. O Evangelho tem poder de atrair pessoas. E uma grande porcentagem delas são de curiosos. E quando eu falo curioso, eu falo de pessoas sem compromisso. Irmãos, quando eu vim na minha pré-adolescência falar em campanha de oração, os crentes, tô dentro. Falar vigília, tô dentro. Falar visitado lá, tô dentro. Falar culto da palavra, tô dentro. Pessoas compromissadas com o Evangelho. É claro que o Evangelho tem esse poder de criar curiosidade, isso é uma coisa boa. Mas se eu permanecer a minha vida toda em volta de uma multidão, em volta do Evangelho, somente curioso para ver, né, o que vai dar, ou o que está acontecendo, eu me torno uma pessoa sem compromisso. Compromisso com o quê, pastor? Com a igreja? Não. É claro que tem pessoas compromissadas com a igreja e descompromissadas com Deus. Mas é quase impossível alguém ter compromisso com Deus e não ter compromisso com a igreja. Vocês concordam com isso? Digam glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro grupo seleto, a primeira característica da multidão que seguia Jesus era curioso. Você acha que isso mudou? O ser humano a gente é curioso. A gente não pode ver um negócio diferente que a gente quer saber. A gente está lá despistado. Não, sou curioso. Nada. Sou nada. Aí você, não, tô nem aí pra aqui. Você, a gente tem dentro de nós tem o ser humano é muito lindo. O que Deus fez é muito perfeito, irmãos. E dentro de nós tem esse negócio de curiosidade. Começa a conversa. Vou fazer um negócio aqui agora, um negócio meio doido, meio maluco. Pastor evangélico é meio assim. Se eu começar a pregar olhando pro céu assim, ó, todo mundo vai começar a olhar. O que está acontecendo? Chega no meio da rua e fala numa rua movimentada e fica assim, ó. All of nothing, de do nada. Olha assim. Irmãos, no mínimo, eu vou colocar abaixo, 50%. Ó, tá olhando, o que está acontecendo? Curiosidade. O Evangelho traz essas pessoas com curiosidade. O que está acontecendo? Como é que uma pessoa que bebia, que fumava, que se drogava, que andava na prostituição, do nada, cara, o cidadão, a moça, muda de vida. Não, isso eu quero ver. Despistadamente ele quer saber onde que está indo. Aí quando vem, vem curioso. Só que a nossa curiosidade sem compromisso é multidão. E na multidão nós corremos risco de não alcançar o propósito.
genuíno de Deus. Aleluia. Eu quero despertar em você nessa manhã uma palavra que Deus colocou no meu coração. Tenha compromisso. Tenha compromisso com o reino de Deus. Aleluia. Peleje por aquilo que não é perecível. Lute. Let me ask. Deixa eu te perguntar alguma. Pelo menos 10%. Abre o seu coração no nome de Jesus. Abre o seu coração no nome de Jesus, que tem poder para transformar a sua vida. Aleluia. Pelo menos 10% do seu tempo, da sua energia, das suas forças, para o reino de Deus. Glória a Deus. Jesus, em João capítulo 6, ele fala assim, então ele lança uma coisa para as pessoas bem forte, dizendo assim, não, para de trabalhar para as coisas perecíveis dessa terra, alimento perecível. Começa a trabalhar para o reino de Deus, as coisas não são perecíveis, são eternas. Ele lança isso. A Bíblia diz que grandes dos discípulos, grandes das multidões saem, irmãos. Para eles a dureza, compromisso. O compromisso com Deus, um pastor precisa colocá-lo, mas é você que tem que usar a determinação de fazer algo por Deus, algo pelo reino de Deus, quando estamos entendendo de glória a Deus. A primeira característica aqui dessa multidão eram pessoas curiosas, ou seja, sem compromisso. Aleluia. O segundo ponto da minha mensagem, da multidão que cercava Jesus e que até hoje cerca. Depois os curiosos são os necessitados. Diga comigo, necessitados. Necessitados falam daquelas pessoas que buscam pelos milagres que Jesus fazia. Lá em Mateus capítulo 15 está registrado isso. São atraídos por Cristo, não são atraídos por Cristo, e sim pelo movimento causado por Ele. São pessoas que têm necessidade de um milagre, de uma intervenção de Deus. E isso são a grande maioria das pessoas. É por isso que se você for em algumas igrejas evangélicas, as pessoas voltam o trabalhar de Deus nela para o área do milagre, para o área de uma providência financeira. As igrejas estão superlotadas. Porque quando Jesus estava na terra, o Evangelho, que é Cristo, na terra, ele atraía a multidão e grande maioria de pessoas necessitadas de cura física, de seres libertos, precisava de uma intervenção, de um milagre. E dentro da igreja não é diferente. Quando a igreja é aberta, o Evangelho é exposto, porque o Evangelho de Deus é poder de Deus, ou seja, o poder que quando é manifestado, ele tem o poder de trazer vida onde tem morte, de trazer de sucesso onde tem fracasso, de trazer força onde está sem força alguma. Então, quando as pessoas vêm por necessidade, isso é errado, pastor, de maneira alguma. Tanto a campanha que nós vamos fazer em prol disso, de estimular a nossa fé, em prol de algo impossível na minha vida. Mas essas pessoas aqui necessitadas, elas não estão indo, elas não estão em volta de Cristo por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele tem, ou por aquilo que Ele pode fazer. E isso, na totalidade, é errado. Eu não posso servir a Cristo, essa é a palavra de pastor que eu tenho para você, por aquilo que Ele tem para me oferecer. Ele já me deu vida eterna, irmãos. Aleluia. Ele já me deu salvação. O propósito de Cristo na terra não foi vir resolver problemas. O propósito de Cristo na terra não foi trazer vida financeira próspera. Ele tem poder para fazer tudo isso. O propósito de Cristo na terra, o que movia, porque a gente tem essa ideia, escute isso aqui é muito forte. A gente tem a ideia de determinar as coisas sendo assim que se tiver milagre, Deus está presente. Se tiver manifestação, Deus está presente. Jesus falou assim, naquele grande dia, assim, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque se eu sou ministro de Cristo, se eu sou um expoente do Evangelho, e eu mudo a trajetória somente para a necessidade do povo, eu vou estar sendo errado, egoísta. Uma pessoa que estou ferindo o princípio, porque o propósito de Deus não é solucionar o meu problema. O propósito do Evangelho é trazer vida eterna. Nós não estamos aqui de passagem. Tomorrow, amanhã, pertence a Jesus. Com ou sem dinheiro, com ou sem família, nós vamos partir um dia. E esse é o poder do Evangelho de trazer vida. Se eu mudo, é por isso que tem pessoas que naquele grande dia vai usar o seu dom e vai colocar as mãos sobre as pessoas e ser curadas, fazer maravilhas. Mas Jesus fala assim, não, você preocupou com a multidão só na área das necessidades, porque quando a pessoa, irmão, tem necessidade, ela alcança aquilo que ela precisa, grande maioria não volta mais. Grande maioria, quando alcança
alcança em Deus, quando ela vai por causa da necessidade, não por aquilo que Cristo é, o que Ele representa, elas nunca mais regressam. Essas pessoas nunca mais voltam. A Bíblia diz que haviam 10 leprosos. Quantos leprosos, irmãos? 10 leprosos. 10, totalidade, 10. Veio a Jesus, rogam misericórdia. Eles vêm por causa da necessidade. Pastor, você quer que eu me pregue assim? Não estou falando para você vir apresentar a Deus sua necessidade. Eu estou dizendo para você, antes disso, Ele suprindo ou não, Ele continua sendo Deus na sua vida. Ele continua sendo o seu Salvador. Ele continua sendo o ponto central da sua história. 10 dos leprosos, todos são curados. Todos. Por quê? Uma evidência, irmãos. Eu quero frisar isso. Porque tem pessoas que... Volto a falar isso. 10, 9 não regressam, um só que regressa. A história finaliza nisso aqui. Ou seja, só um que vê Cristo como ele volta para agradecer, ele é grato. E a gratidão aqui não está só no sentido de voltar e agradecer, mas de voltar o foco, ele seguiu a Cristo. Estão entendendo, irmãos? Obrigado aí e tal. Foi educado, né? Mas, não, vou continuar seguindo. Estão entendendo? Jesus não me curou, Jesus não me tirou das trevas, Jesus não perdoou meus pecados para me levar a minha vida. É para mim segui-lo, amém? Amém. E quando as pessoas veem necessidade, quando as coisas acontecem, o milagre acontece, isso não é sinal de que Deus está aprovando, irmãos. Isso é muito sério. Isso não é sinal de aprovação, porque quando há necessidade, as coisas acontecem, ainda representam uma porcentagem da multidão. A terceira classe da multidão. Se a primeira é curiosa, a segunda são os necessitados. A terceira que eu coloco aqui é as pessoas interesseiras. Diga comigo, interesseira. Na multidão tem pessoas interesseiras. Porque o evangelho é pop. Negócio da mídia. No dia de Jesus, tá estourando aí. Tem um cara do cabelo grande. Inclusive tem gente que quase mata alguém de cabelo. O cabelo dele não é pecadão, gente. Pelo amor de Deus. Nem de mulher, nem cabelo curto, né? O homem com cabelo grande, a barba assim, pregando e curando. A multidão vinha. E estava dando status, conhecido. Aí, nessa multidão, tem pessoas interesseiras. O evangelho hoje não é diferente. As pessoas hoje pregam por interesse próprio. Algumas pessoas. As pessoas gravam CD. Não é para abençoar não, mas para vender. E não é um, não é dois, não é três. É a grande maioria. Dentro da multidão que serve o evangelho, quando é uma multidão que o cerca, que está acompanhando ele, não é por causa do centro, é por causa do interesse. E isso não pode acontecer na sua vida e na minha vida. Eu não posso servir a Cristo por causa do interesse pessoal, de uma fama, de alcançar alguma coisa na minha vida. Esse evangelho é mentiroso, é enganoso. Olha, irmão, eu estou sentindo como um pastor de ovelhas aqui nessa manhã. Eu estou tentando levar você para um alto de um monte. Oh, geração, se Jesus pudesse falar por nós hoje, quantos são os que estão em volta da multidão